Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar, gente, sobre a Revolução de 1930, tudo bem? Que ocorreu no século passado. Essa revolução acabou com a República Oligárquica. Eu falei para vocês que a República Oligárquica era aquela república em que paulistas, que eram os grandes produtores de café, e os mineiros, grandes produtores de gado, do gado leiteiro, né? Eles ficavam revezando no poder. E essa república oligárquica foi de 1894, né, até 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Um pouquinho antes dessa Revolução de 30, houve no Brasil a primeira Semana de Arte Moderna. Não é? A Semana da Arte Moderna, 1922, veio trazer uma valorização maior à cultura brasileira, às artes, às pinturas, né? As danças, a música. Foi um evento marcante que tornou o Brasil definitivamente um país mais modernizado, né? Houve apresentações artísticas, né? Houve também a questão de algumas tecnologias da Europa que vieram para o Brasil, como o telefone, o rádio, não é? Então, essa exposição que houve internacional, né, porque também tinha pessoas de outros países na Semana da Arte Moderna, foi algo muito marcante para o nosso Brasil no começo do século passado, do século XX. Em relação à política, gente, a situação estava crítica. Por quê? Porque o presidente Washington Luiz, ele se negou a apoiar o candidato mineiro que deveria sucedê-lo, ou seja, vir depois dele no poder, não é? E aí ele optou pelo paulista Júlio Prestes. Então, assim, qual era a regra? Um governo é de mineiro, um governo é do paulista, não é isso? Mas o Washington Luiz resolveu quebrar essa regra e queria que o aliado dele, Júlio Prestes, fosse eleito presidente do Brasil. A oposição formou uma aliança chamada Aliança Liberal, não é? E essa oposição, ela reunia as oligarquias de Minas Gerais, não é? Do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que eram contra os paulistas, que eram os cafeicultores, né? Produtores do café. E também atraiu a simpatia de grupos que eram contra os cafeicultores. A aliança lançou à presidência, né, o gaúcho Getúlio Vargas, e o João Pessoa era o vice-presidente, certo? O João Pessoa que era paraibano. E aí, gente, houve a eleição para presidente, né? Houve fraudes, houve o voto de cabrete, que é aquele voto que os coronéis obrigavam o povo a votar no candidato dele, e o Júlio Prestes acabou vencedor. Em um primeiro momento, a oposição aceitou o resultado das eleições, o grupo do Getúlio Vargas, que era a oposição, mas o assassinato de João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas, provocou conflitos e disputas na Paraíba, que era a terra dele. E isso daí fez ocorrer um movimento militar, não é? Que pôs fim à República Oligárquica, certo? E aí o que acontece? Era a famosa Revolução de 1930, né? Que os líderes batizaram essa revolução, esse movimento contra a oligarquia paulista, né? De Revolução de 1930. E como é que ela ocorreu? Foi assim, primeiramente teve esse assassinato do João Pessoa, aí teve as revoltas, né? Teve lá o pessoal inconformado com a vitória do Júlio Prestes, inconformado em o presidente Washington Luiz não querer que um mineiro fosse eleito, né? Aí, em 1930, uma revolta armada eclodiu também em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, sob a liderança do Getúlio Vargas. E também no Nordeste, sobre a liderança de Juarez Távora. E aí, gente, São Paulo, né? Que era o estado que estava comandando o Brasil naquele momento, resistiu, mas acabou sendo derrotado, né? E aí o presidente Washington Luiz foi deposto, né? Ou seja, teve que cair fora, entendeu? E em seu lugar assumiu uma junta pacificadora, né? Que entregou o poder a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. Esse período que o Vargas passou a governar foi chamado de Nova República, ou República Nova. E alguns também chamam de Era Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele atraiu a simpatia do operariado, né? Ou seja, da classe pobre, porque por meio do Vargas, né, eles viram a chance de legalizar os sindicatos, de ter um salário mínimo,
de ter uma evolução na questão financeira, né? De estabelecer leis que protegesse a classe operária, a classe dos pobres, não é? Que apaziguasse a relação entre os patrões e os empregados, não é? Então Getúlio Vargas foi tido como um populista, que é uma pessoa que olha para a população, tudo bem? Também aquele povo que fez parte do movimento tenentista, que queria moralizar a política, né, que queria o fim do voto de cabresto, o fim das oligarquias, também apoiaram Getúlio Vargas, né? A classe burguesa, a classe média, né? Então Vargas, muita gente apoiou o Vargas, ele acabou iniciando aí um bom governo, não é? Então, pessoal, é isso, Revolução de 30, onde o Getúlio Vargas assume o poder do Brasil e tem fim a República Oligárquica, certo? Então é isso daí, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima.